de Atos, capítulo 9. Glória a Deus. Atos, capítulo 9. Aleluia, Jesus. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos no nome do Senhor para glorificar e exaltar o nome dele. Atos, capítulo 9, verso 1 em diante. É um texto bastante conhecido. Eu queria falar um pouco sobre esse personagem. Aqui o nome dele é Saulo, mas lá na frente ele vai ser o apóstolo Paulo, o homem que acabou escrevendo 12 cartas às igrejas, direcionando as pessoas a buscarem o Espírito Santo e pregando o Evangelho. Atos 9, verso 1, diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para a sinagoga, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra o aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo, chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. O verso 20: E logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. E todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia e invocava este nome? Para isso veio aqui, para levar presos os principais sacerdotes. Saulo, porém, se esforçava muito, mas e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias,
os judeus tomaram conselho entre si para o matarem. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela sua palavra, porque o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem sido maravilhoso. Fala conosco, Espírito Santo, através da tua palavra, e que hoje nós possamos sair deste lugar reconhecendo e conhecendo quem é o Senhor na nossa vida. Assim como o Senhor foi na vida de Saulo, seja nas nossas vidas também, Pai. Mesmo que nós no passado fizemos coisas que não agradou ao Senhor, que não trouxe algo bom aos seus olhos, mas mesmo assim o Senhor nos abençoe, Pai. Nessa noite eu oro abençoando a cada um que trouxe a sua oferta, seu dízimo nessa casa. Pai, abençoa, abre as janelas dos céus e derrama bênção sem medida. Pai, aquele também que não pôde ofertar nessa noite, abençoa da mesma forma. É o que eu te peço em nome de Jesus. Cura, Pai, os enfermos, visita os enfermos nessa noite com a tua mão santa e poderosa em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vocês vão ver a história deste homem e vocês vão analisar a história dele. A história deste homem não é diferente da nossa, não é diferente de qualquer um aqui que teve um passado, que teve uma história lá atrás, talvez uma história boa, outros não tão boa, mas teve uma história, teve um passado e tem um passado. E Saulo tinha esse passado. Saulo tinha esse passado tanto que quando Jesus pede para Ananias fazer algo em prol dele, Ananias questiona e fala assim: olha, Senhor, eu tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem. Quantas coisas ruins ele fez contra o povo por causa do teu nome? Quantas coisas ele fez através das pessoas, por aqueles que falavam do teu nome? Mas se você voltar um pouquinho atrás, no capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, você vai ver 3 coisas sobre esse homem. Saulo perseguia a igreja. Saulo perseguia o povo de Deus. Saulo, ele estava presente na morte de Estevão. O texto diz que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Era um homem a qual Deus tinha escolhido para fazer algo, mas Estevão acaba morrendo apedrejado. E Saulo estava ali. E no capítulo 8, verso 1 diz que Saulo consentia na morte de Estevão. Saulo ele consentiu, Saulo ele não fez nada para ajudar. É interessante esse texto que a gente vai trazer para a nossa vida. Quantas vezes você pode ajudar alguma pessoa e você talvez recusa? Quantas vezes você consente em ver uma pessoa no buraco e você pode estender as tuas mãos através do que você carrega, que é o Evangelho de Cristo, que é a marca de Cristo, e você não faz nada? E alguém um dia fala assim: mas não é esse aí que fazia isso? Não é esse aí que fazia aquilo? Só que o maior problema é que Ananias questiona, mas Jesus fala assim: olha, vai, porque ele é um vaso escolhido, eu escolhi ele. Eu não quero saber o que ele fez, não quero saber o que ele deixou de fazer. Eu sei que ele é um homem escolhido que eu escolhi. Então vai lá e faz a sua parte. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com você, isso pode acontecer com você. De Jesus te escolher e alguém falar assim: olha, mas ele não pregava não, ele não estava nem aí para o Evangelho. O negócio dele era só dentro da igreja. Quando chega dentro da igreja, talvez dê uma Bíblia, talvez abra uma Bíblia, mas fora da igreja, ele é comum, normal, como qualquer outra pessoa. Então alguém vai apontar o dedo para mim e para você. Só que o que vai fazer a diferença é quando Jesus disse: olha, eu escolhi ele, eu escolhi ela. Vai porque é separada, vai porque é escolhida, vai porque eu estou preparando, aleluias. Porque alguém vai apontar o dedo para você, alguém vai dizer assim: olha, mas era um cachaceiro, olha, era um mentiroso, olha, era isso, era aquilo. E Jesus fala assim: olha, não me interessa, eu escolhi ele, eu escolhi ela, e ele vai levar o meu nome aos 4 cantos da terra. Ele vai pregar, ele vai fazer, ele vai realizar, ele vai curar, ele vai transformar, ele vai libertar vidas através do meu nome. A diferença que faz na nossa vida é quando Jesus avaliza o que nós estamos fazendo. Porque apontamento de Deus nós vamos ter.
questionamento das pessoas, nós vamos ter, infelizmente nós vamos ter. Passamos por uma luta, né? Eu até comentei com o Bárbara no começo ali, pessoas que oram por pessoas doentes, pessoas que usam remédio que precisam usar, e as pessoas levam para o lado espiritual e dizem que aquela pessoa está endemoniada. Ah, está usando remédio porque está endemoniado, porque tem pecado. Não. Se você olhar em Atos 12, Paulo diz assim para Deus: Senhor, tira de mim esse espinho da carne. E o Senhor diz para ele o quê? A minha graça te basta. Então, Paulo tinha um problema na carne, tinha uma doença na carne, um espinho na carne, e ele pede para que Deus curasse, para que Deus tirasse aquele espinho, e Jesus responde: a minha graça te basta. Alguns estudiosos dizem que aqui Saulo cai do cavalo e diz que esse problema lá na frente era um problema que ele tinha nos olhos, era um problema de olho. Não, a Bíblia não diz isso, diz que ele caiu em terra. Não fala se caiu do cavalo, se caiu de cima do morro, de cima do monte, uma bicicleta, não fala. Fala que ele caiu por terra. Ele caiu. Agora a gente deduz que naquela época não tinha carro, não tinha moto, não tinha nada, então estava andando em cima do jumentinho. Então pode ter caído em cima desse jumento. Então as pessoas, eles começam a arrumar desculpas para poder dizer para você que você não é crente, porque você está passando luta. O que o versículo 16 falou? Jesus diz assim: ele vai saber o quanto importa sofrer pelo meu nome, o quanto importa padecer pelo meu nome. Jesus falou assim: vai lá, porque eu escolhi ele, mas ele vai saber por que ele está sofrendo. Aí cai por terra toda essa conversa desses pregadores que pregam, porque vê numa rede social o cara pregando, e vê o cara pregar aquilo, o cara prega, e a pessoa também não tem entendimento da glória a Deus, pula, sapateia, o cara vai lá e bate, pega aquela frase que ele falou e joga. Mas aqui está derrubando por terra toda essa mentiraiada de pregadores que pregam da forma que eles acham que é, porque eles querem te impressionar. Então eles levam para o lado do estudo, por lado de impressionar você da forma que ele está falando. O texto está dizendo que Paulo caiu por terra, e Jesus lá na frente diz assim: ele vai saber o quanto importa ele sofrer pelo meu nome. Tudo isso que ele está passando é pelo meu nome. Ele está sofrendo por minha causa, porque eu chamei ele, porque eu escolhi ele. Então as pessoas precisam entender: se você padece alguma coisa hoje, se você sofre alguma coisa hoje, é pelo nome de Jesus, é pelo chamado que você tem, é pela promessa que Deus colocou na sua vida. Não é coisa da sua cabeça, porque você adoeceu, que Deus esqueceu de você. Não, é porque a tua carne precisa passar por isso, é porque você precisa passar por essas etapas da vida. São etapas da nossa vida que nós precisamos passar. Nós precisamos prevalecer e permanecer na presença de Deus. Mas alguém se acha no direito de dizer assim: olha, ele é crente, olha o que está passando, está doente, olha lá, cunhado do pastor é crente, mas está fazendo hemodiálise, olha lá. Ué, isso aí é a carne, isso aí é a necessidade, é a doença da carne. Mas a alma dele está curada, o espírito dele está bom, porque o espírito dele está unido com o Espírito Santo de Deus. Então o que nós precisamos entender é não dar ouvido àquilo que nós ouvimos das pessoas, porque muitas pessoas vão querer tirar o brilho que há em você, o brilho que Deus colocou na sua vida. Alguém não tenta ofuscar o seu brilho, ele tenta tirar o seu brilho, e ele tira com palavras, ele tira com decisões, atitudes que ele toma contra você. Se Jesus fosse olhar o que dizia, alguém um dia chegou e falou assim: olha, ele fala com os pecadores, e ele também ele é pecador, porque ele fala com os pecadores, ele senta com os pecadores. Se Jesus olhasse isso, Jesus não ia visitar ninguém mais, que apontaram o dedo para ele. Ele fala que é o Filho de Deus, mas se assenta com os pecadores. Entrou na casa da mulher pecadora, entrou na casa de Zaqueu, ladrão de impostos, ele entrou lá dentro.
Ele entrou lá dentro porque Deus ia fazer milagre naquele lugar. Ele entrou lá dentro porque Deus falou assim: vai lá, porque haverá salvação naquela casa. Vai lá que eu vou transformar o coração daquela mulher adúltera. Aleluias. Oh glória. Então quando Jesus fala assim: Ananias, vai. Mas o mais interessante, olha como Deus trabalha de uma forma maravilhosa. Ananias vai, mas antes de Ananias chegar, o homem estava cego. Preste atenção no texto. Saulo estava cego há 3 dias, e o texto diz que ele viu Ananias entrando. Ele viu um homem chamado Ananias. Ele vê um homem e Deus dá o nome do homem, é Ananias, que está entrando. E Ananias chega e fala assim: irmão Saulo, a quem Jesus apareceu no caminho, ele mandou eu vir aqui para tocar nos seus olhos, para que você recupere a sua vista. Mas Saulo já sabia tudo. Eu quero dizer uma coisa para você aqui, um parênteses, que você sabe por que Deus te chamou. E você sabe também para que Deus te chamou. Agora eu te convido hoje a você fazer uma reflexão. Você tem feito o que Deus pediu para você? Ou alguém tem dito assim: ah não, deixa aquilo lá não tem jeito não, aquela lá não dá certo não. E talvez você deu ouvido e parou. Talvez você deu ouvido e falou assim: é verdade, não vou mais não vou mais para a igreja não vou mais fazer isso, não vou mais fazer aquilo. E muitas vezes nós somos paralisados por palavras que nós ouvimos. Ananias poderia parar e também ter tirado Saulo, porque se Ananias decide a não ir, Saulo poderia não ter se convertido. Saulo não seria o homem de lá, de Atos 19, 11, que Deus diz assim: pelas mãos de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários. Até os lenços dele e aventais que eram levados aos enfermos, os enfermos eram curados. E no versículo 15, alguém diz assim: quem é você? Eu conheço Paulo, conheço Jesus, conheço Paulo, sei o Jesus que Paulo prega, mas você eu não conheço. Talvez muitas vezes nós passamos por essa etapa da nossa vida, de alguém não reconhecer quem nós somos, ou de alguém dizer assim: olha, eu não consigo, mas você é uma mulher de Deus. Eu não consigo, mas você é determinada, você é uma mulher de oração. Olha, eu não consigo, mas você é um homem que se converteu de verdade, mas eu não consigo. Mas você, eu reconheço que você é um homem de Deus. O que nós precisamos entender é que as pessoas têm que olhar em nós e não enxergar mais nós, mas enxergar aquele que está através de nós, aquele que é por nós, aquele que é por você, Jesus Cristo de Nazaré. As pessoas têm que olhar em você e ver esse brilho, ver essa bandeira que você carrega, ver essa essência que você tem, ver a unção que está sobre você, que está sobre a sua cabeça, e dizer assim: olha, tem unção. Olha, quando prega, quando louva, acontece, porque carrega uma unção de Deus, carrega o chamado de Deus na nossa vida. Saulo era um homem comum como qualquer outro. Ele só tinha mais autoridade de nós porque ele era um capitão do exército. Ele era um homem de patente. Ele era um homem que podia prender, tanto é que ele pede carta para prender quem ele encontrasse. Podia ser mulher, homens e criança, para ele não importava. Se ele encontrasse alguém, diz assim que era daquela seita. Sabe de que seita ele estava falando? Ele estava falando de nós. Ele estava querendo dizer que nós éramos uma seita. Mas quando ele entrou lá dentro, que ele sentiu, aleluias, que ele sentiu o poder de Deus, ele já não fala mais que era uma seita. Ele fala que ele pregava o Evangelho, que ele pregava a palavra de Deus. Ele reconhece que nós éramos um pregador do Evangelho de Cristo Jesus. Ele reconheceu que nós não éramos uma seita, mas nós éramos uma igreja instituída pelo Espírito Santo de Deus. Quando ele reconhece, as escamas dos olhos dele caem, e ele começa a entender diferente, ele começa a olhar diferente, ele começa a fazer a mesma coisa que você faz hoje. Ele pregava o Evangelho, aleluia, aleluia, Jesus.
Quando as pessoas olham para você e falam assim, esses crentes é doido, não sei para que tanta gritaria, não sei para que grita tanto. Quando o time dele grita, quando o time dele faz o gol, grita também. Além de gritar, põe a bandana na cabeça, põe aquela coisa nas costas e sai no meio da rua dizendo, eu sou isso, eu sou aquilo. E nós somos servos de Deus, nós somos cristãos, nós somos evangelistas, nós somos pregadores da palavra de Deus, aleluia! Oh glória! Que as pessoas precisam entender, não é que eu tive um passado diferente, não é que eu tive um passado ruim, que Jesus não me alcançou, que Jesus não mudou meu coração, aleluia! Não é porque talvez você fez algo no passado, alguém vai te rotular hoje. Hoje o único rótulo que você carrega é o Espírito Santo de Deus. Você carrega a unção e o poder e a autoridade de Deus, aleluia! Oh glória! Eles vão ter que reconhecer quem você é. Eles vão ter que entender que sobre a tua cabeça há um óleo diferente, há uma unção diferente, há um brilho do Espírito Santo de Deus, aleluia! Não é um gel que você passa no cabelo que vai dar o brilho vem dele, o brilho vem do alto, o brilho vem do céu, aleluia! Alguém vai olhar em você e vai dizer assim, está brilhando o rosto dela, está brilhando por quê? Porque a presença de Deus está em você. Oh, aleluia, 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 aleluia. Quando Saulo entende isso, ele fala assim, opa, não quero mais isso não, agora eu vou pregar a palavra de Deus. Agora eu vou pregar o Evangelho. Só que no versículo 16, quando diz assim, e ele vai saber o que importa sofrer pelo meu nome. Quando você olha no capítulo 14 e 19, você vai ver dizendo assim, e Paulo é apedrejado e dado como morto, arrastaram ele para fora da cidade, que achavam que ele estava morto. Mas Paulo ressurge lá na frente, aleluia. Ele renasce lá na frente, com o poder e a autoridade do Espírito Santo, que até o lenço dele, quando era levado a um doente, o doente era curado, aleluia. Os aventais que ele usava na cozinha, para fazer ali o alimento dele, a comida dele, quando era levado a um enfermo, só do lenço, só do avental chegar perto, o enfermo era curado. A presença era tão grande a presença de Deus, que as pessoas eram curadas sem tocar naqueles objetos dele, mas simplesmente por estarem perto, eram curadas. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Alguém vai olhar para você e vai dizer assim, eu quero ser como ela é, eu quero ser como ele é, eu quero fazer o que ele faz, porque o que ele faz é diferente, o que ele faz é muito bom, porque ele faz da presença do grandão da Galileia, ele faz da presença do nosso Deus poderoso, ele faz da presença do Yeshua HaMashiach, daquele que não perde batalha, daquele que é com você, daquele que cuida de você, desde quando você deita até você se levantar, ele cuida de você. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória. Talvez você pode ter chorado essa noite, mas a Bíblia vai dizer no Salmo 30, verso 5, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, aleluia. Oh glória, glória, glória. Eu não sei porque você tem chorado, mas eu sei uma coisa, aquele que cuida de você enxuga as tuas lágrimas, aquele que cuida de você recolhe as tuas lágrimas, e ele leva aos céus, e ele derrama sobre você em bênção sem medida. Toda lágrima que você chorou, toda lágrima que você derramou, vai ser vinda em bênção, em bênção. O milagre está chegando, a vitória está chegando, a promessa vai acontecer na sua vida, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Quando Saulo entende que ele era um homem pecador, que era um homem que tinha um passado não tão bom, mas quando ele é apresentado para ele Jesus Cristo de Nazaré, ele diz assim, eu não sou bom, mas ele é, eu não sou melhor, mas ele é, eu não consigo, mas ele consegue, eu não faço, mas ele faz, eu não realizo, mas ele realiza. Deus está dizendo assim, eu vou realizar milagre através da sua vida. Deus está dizendo assim, mesmo que seja um lenço comum, mas vai curar, mesmo que seja um avental comum, mas vai curar, mesmo que seja uma oração pequena, mas vai curar, porque o poder está no nome de Jesus Cristo, aleluia. Oh glória, aleluia, aleluia. Você saiu da tua casa nessa noite para receber essa palavra no teu coração. Você
glória, aleluia, Jesus, aleluia. Quando Ananias reconhece que quem estava falando com ele não era um homem comum, era Jesus, ele diz assim: eu vou lá. Quando Pedro reconhece que aquele homem que manda ele lançar a rede à direita do barco não era um homem comum, era o dono do mundo, era o dono do céu, era o dono dos peixes, era o dono do mar, era o dono das ondas, era o dono de todas as coisas. Quando lança as redes, Jesus já tinha dado uma ordem: peixes, entra na rede, entra na rede. Eu vim dizer para você nessa noite, vim pregar para você de um Deus vivo, de um Deus poderoso, de um Deus que muda a sua história, de um Deus que muda o teu contexto, de um Deus que converte o teu coração. Aleluia, oh glória, aleluia, Jesus, aleluia. Quando este nome é apresentado para nós, querido, é um nome que ele soa com um som agradável aos nossos ouvidos, dizendo assim: eu sou contigo, não temas, eu te ajudo, eu te tomo pela tua mão direita, eu te coloco de pé. O justo cai 7 vezes, mas não ficará prostrado. Eu levanto do monturo necessitado, eu levanto o abatido. Nessa noite o Senhor está dizendo assim: não há coisa que eu não consiga fazer, não há nada difícil para Deus não fazer. Tudo é possível aquele que crê. Deus é o Deus do impossível, e Deus nessa noite está dizendo: eu sou o Deus do impossível, eu sou o Deus que faço, eu sou o Deus que realizo, eu sou o Deus que curo, eu sou o Deus que transforma o coração do homem. Aleluia, oh glória, aleluia, Jesus. O rebaçou e anda lavassúria, liga lavassou de canta lá, e anda levassou. Deus nessa noite está dizendo assim: eu estou bradando neste lugar, eu estou bradando neste lugar, eu estou bradando em nome de esperança. Eu vou alcançar a sua família, eu vou te libertar. Aquele que está caído hoje não vai ficar prostrado, Deus vai levantar. Oh aleluia, aleluia, Jesus, oh glória. Oh, aleluia, 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 aleluia. Ele está neste lugar, querido. Jesus está na casa, Ele está neste ambiente, Ele está neste lugar para te dizer: eu sou contigo, eu sou contigo, homem valente, eu sou contigo, mulher valorosa. Eu não te desamparo, eu não te rejeito, eu não viro as costas para ti. A minha mão não está encolhida e sim estendida para que você possa agarrar. Agarre na mão do Senhor, segura na mão de Deus, segura, 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 segura na mão do Senhor. Ele abraçou e anda lá, e eu sou de anda, e abraçou. Deus Todo-Poderoso, aleluia, aleluia, Jesus, oh glória. Aonde essa palavra estiver chegando nesta noite, não vai ficar prostrado, não vai ficar caído, vai se levantar, vai se levantar para a glória de Deus, para a glória de Deus nessa noite. Oh aleluia, Jesus, oh glória, oh glória, aleluia. Eu não sei quantos Ananias talvez disseram para você: não tem mais jeito. Eu não sei quantos Ananias foi usado ao longo da tua trajetória com Deus para dizer: não vai conseguir, não vai acontecer. Mas Deus me levanta hoje para te dizer: a palavra de Deus é assim, que eles podem falar o que quiser, mas a última palavra vem do Senhor. O homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Aleluia, Jesus. Você pode fazer qualquer plano, querido, mas a resposta é dele. A resposta é do Senhor. A resposta não é do homem. A resposta não é do pastor Delório. A resposta é do Senhor, daquele que criou os céus e a terra. Por isso que ele manda dizer para você no Salmo 121: eleva os seus olhos para os montes, que é de lá que virá o teu socorro. O teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Erga a tua cabeça, levante os teus olhos e olha para o céu. Olha para o céu, que maior é aquele que está em você do que aquele que tenta te derrubar. Aleluia. Oh Espírito de Deus, maior é Deus que cuida da sua casa, querido. Maior é Deus que cuida da sua família.
Não importa quanto se levanta contra você, quantos apontam o dedo para você. Eu quero dizer uma coisa para você, o que Deus diz em Deuteronômio 28:7. Se alguém se levantar contra você por um caminho, por 7 vai ter que fugir da tua presença. Por 7 caminhos vai ter que fugir da tua presença, porque sobre você há a unção do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Oh Deus, Deus vai prender a língua do fofoqueiro. Deus vai prender a língua daquele que tenta te derrubar, que tenta defamar você, porque você é a menina dos olhos de Deus. E aquele que toca em você, toca na menina dos olhos de Deus. Toca na menina dos olhos de Deus. Aleluia! Glórias! Aleluias! Quando Saulo entende que ele tinha um chamado diferente, e ele faz uma trajetória diferente que ele fazia, ele faz uma conversão, ele muda as estratégias dele, ele muda o caminhar dele, ele muda o agir dele, ele muda o pensar dele, ele muda toda a maneira dele agir e dele fazer, porque Jesus já tinha dito assim: eu sou Jesus a quem tu persegues. Saulo, Saulo, por que me persegues? Talvez Jesus está falando para alguém nessa noite. Alguém está ouvindo essa palavra, vai ouvir essa palavra. Talvez Jesus está dizendo para você: porque tu me persegues? Porque tu me persegues? Aleluia! Oh glória! E Jesus está dizendo assim: eu sou Jesus, aquele que te apareceu no caminho, aquele que trouxe um brilho na tua vida, um brilho na tua história, um brilho na tua família, na tua casa. Aleluia! Oh Jesus, eu não sei você, querido, mas hoje eu sinto uma presença grande nesse lugar, uma presença do Espírito Santo de uma forma tão especial, tão maravilhosa, mas uma presença majestosa e grandiosa, que Ele diz que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele faz infinitamente mais do que você pensa, do que você pede, do que você imagina. Talvez você saia da tua casa hoje pedindo algo para o Senhor, imaginando que Ele ia fazer diferente, mas Ele está dizendo assim: eu sou contigo, eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Glória! Hoje, quando você sair deste lugar, eu tenho certeza que você não vai sair da mesma forma. Não porque eu estou pregando ou porque eu quero, mas porque aquele que age neste lugar, aquele que está aqui neste lugar nesta noite, está dizendo: eu toco em você, eu toco em você, eu te levanto, eu te sustento, eu curo, eu trago visão, eu trago restauração, eu trago entendimento, eu trago discernimento, diz o Senhor nesta noite. Aleluia! Oh, glória! Porque quando Ele envia Ananias até a casa onde Saulo estava, Ele dá o endereço: vai na rua chamada direita, na casa de Judas, e procura por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando, e em uma visão eu mostrei para ele, eu dei uma visão para ele. Deus está te dando visão hoje. Deus está dando visão para você nessa noite, do que você é, do que você pode, do que você vai ser, do que você vai ter. Deus está revelando no teu coração nesta noite quem você é em Deus, quem você é no Espírito Santo de Deus. Aleluia! Que na boca das pessoas você não é ninguém, na boca das pessoas você não é nada, na boca das pessoas você não tem nada, mas com Deus você tem todas as coisas, com Deus você tem tudo. Você é um herdeiro, o herdeiro de Cristo Jesus. Você vai pisar nas ruas de ouro, na Nova Jerusalém. Oh aleluia! Oh aleluia, aleluia! Quando Saulo entende que ele tinha um chamado diferente, e ele começa a orar, ele dobra os joelhos e começa a falar com Jesus. Ali naquele momento ele pede a visão, ele pede para tornar a ver. Jesus, a primeira coisa que Jesus fala para Ananias: vai lá e toca em Saulo, para que ele receba a visão e seja cheio do Espírito Santo. Deus quer abrir os teus olhos nessa noite para te encher do Espírito Santo dele. Deus quer abrir os teus olhos nessa noite para derramar unção poderosa sobre você. A unção que está no livro de Lucas,
capítulo 9, capítulo 10, 19. Eis que dou poder e autoridade para pisar cobras e escorpiões, e para vencer a força do maligno, e dano nenhum ele não te fará. Aleluia. Porque o poder de Deus é aperfeiçoado na fraqueza. Como você está fraco, aí que você está forte. Porque você vai para os joelhos, você vai para a oração, você vai para o clamor. Aí você busca aquele que pode mudar a sua história. Você não procura o teu vizinho, você não procura o teu pai, a tua mãe, mas você procura o grandão da Galileia, e ele está dizendo: eu estou aqui, eu sou contigo, eu te ajudo, eu te fortaleço. Aleluia, aleluia, Jesus. Sabe o que eu sempre tenho dito? O maior problema do ser humano é quando o ser humano ele é cego espiritualmente. Não é quando ele é cego carnalmente. Ele tem os dois olhos, enxerga normal. Se eu mostrar esse microfone é preto, se eu mostrar essa toalhinha ela é azul, se eu mostrar aquela caixa é preta, se eu mostrar aquilo lá é marrom. Você está olhando com os olhos natural. Mas quando o ser humano começa a olhar com os olhos espirituais, como Saulo olhou, e quando ele olha, o texto diz que caem as escamas dos olhos dele. Então, Saulo tinha as escamas cobrindo os olhos dele. 2 Coríntios 10, verso 4, diz assim: os deuses desses séculos cegaram o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam a glória de Deus. Os deuses desse século cegaram o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam a glória de Deus. Saulo também era assim. Mas quando ele tem encontro com Jesus, ele enxergava carnalmente. Jesus cega ele carnalmente, para ele enxergar espiritualmente. E ele começa a ver no Espírito. Preste bem atenção. Não sei você, se você dá um pulo, glória a Deus, mas eu estou aqui glorificando a Deus por essa palavra que Deus está revelando hoje. Deus cegou Saulo, para que Saulo enxergasse espiritualmente. Ele ora e ele veja um homem entrando. Ele vê até o nome, é Ananias que está entrando para tocar nos teus olhos. Ananias vai tocar nos teus olhos nesta noite. Oh, aleluia, 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 aleluia. Jesus está dando visão espiritual para você nessa noite. Jesus está tirando as escamas. Jesus está abrindo os teus olhos nessa noite, para você enxergar diferente. Enxergue com os olhos do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia, oh, aleluia. Quando Saulo começa a enxergar dessa forma, o texto diz que ele enxerga desse jeito, as escamas caem, uma mão é tocada ali, imposta sobre ele, e ele começa a enxergar, e ele é cheio do Espírito Santo. E diz no verso 18: e logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Saulo tomou uma decisão naquele momento. Saulo reconheceu quem era Jesus e quem ele era, do que ele precisava. Eu preciso de Jesus. Eu preciso do caminho, a verdade e a vida. Eu preciso ir ao Pai, e eu só vou por Jesus. Então aceito Jesus como meu Senhor e meu Salvador. E desceu as águas do batismo. E diz o texto mais embaixo, no verso 20: e logo nas sinagogas ele pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. E todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? Para isso ele veio aqui, para nos levar preso aos principais sacerdotes. Eles vê Saulo pregando, vê Saulo falando que Jesus era o Salvador, que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Antes, Jesus era uma seita. Antes, Jesus não era o Filho de Deus. Mas quando as escamas caem, Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Salvador. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Saulo precisava desse Jesus. E ele reconhece. Ele desce as águas do batismo. E ele começa a pregar. Ele começa a levar o Evangelho. E ele diz lá em 1 Coríntios 9,
16: pesa sobre mim uma obrigação de pregar o Evangelho, e ai de mim se não pregar o Evangelho. Saulo começa a entender e fala: opa, eu tenho uma obrigação agora, eu tenho uma obrigação de pregar o Evangelho, eu tenho uma obrigação de falar de Jesus, eu tenho uma obrigação de dizer para as pessoas: vale a pena servir a Ele, vale a pena vir para a igreja, não para a igreja do pastor Tenório por causa do pastor Tenório, mas para a igreja que prega a palavra de Deus, porque todas as igrejas que pregam a palavra de Deus, o Espírito Santo habita nela, o Espírito Santo faz morada nela. Não é somente esta igreja, mas nós aqui nós pregamos a palavra de Deus, e você que tem vindo aqui, você vai receber unicamente, exclusiva, a palavra de Deus. Que eu vou fazer como João diz, que eu diminua e que Ele cresça, que eu diminua e que Ele apareça, que Jesus possa aparecer para você como Ele apareceu para Saulo. Talvez você fale assim: pastor Tenório, eu sou pecador, pastor Tenório, levei uma vida ruim lá atrás, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Jesus não perguntou para Saulo o que ele tinha feito. Jesus simplesmente falou assim: para mim ele é um vaso escolhido, eu escolhi ele, e eu não quero saber. Não quero saber de apontamento de dedo, não quero saber de você querer dizer que ele era um cachaceiro que ele não era, que ele era um drogado que ele não era, que ele era um bebo que ele não era. Não quero saber disso. Ele é um vaso escolhido. Vai lá e impõe as mãos sobre ele, para que ele recupere a vista e para que seja cheio do Espírito Santo. Você quer ser cheio do Espírito Santo nessa noite, filho? Você quer receber o Espírito Santo na sua vida de uma forma como você nunca recebeu? Hoje Ele está aqui para você como uma bandeja, sendo exposto para você receber, para você adorar, para você dizer, como Paulo no capítulo 16, de Atos 16, 25, que à meia-noite ele preso, amarrado pelos pés num tronco, ele e Silas começa a louvar, começa a adorar, começa a cantar hinos a Deus. E diz o texto que veio um terremoto, um estrondo tão grande, que quebrou até aquela madeira que estava ali no pé de Paulo. As cadeias foram quebradas, Paulo foi solto, Paulo estava livre mais uma vez, aleluia. A pastora falou de ser livre hoje, a pastora falou de liberdade aqui no começo, e Paulo tinha liberdade, tanto é que quando ele estava preso, ele disse: eu estou preso, mas a palavra não está presa, a palavra está livre, a palavra tem liberdade para entrar em qualquer lugar, aleluia, aleluia, aleluia. Aonde o Espírito Santo alcançar nessa noite, cura, aonde o Espírito Santo alcançar nesta noite, liberta, aonde o Espírito Santo alcançar nessa noite, restaura, aonde o Espírito Santo alcançar nessa noite, restitui, aonde o Espírito Santo alcançar nessa noite, traz nova vida, traz uma vida nova, traz restauração, traz esclarecimento. Aquele que está agora preso, talvez nas drogas, na bebida, o Espírito Santo vai até lá e liberta nessa noite. Talvez aquele que não consegue deixar os vícios nessa noite, o Espírito Santo vai te fortalecer, Ele vai te dar forças para que você possa se libertar. Aleluia, aleluia, Jesus. Nós temos uma liberdade tão grande que muitas pessoas não têm, que alguns não têm ainda, que é a liberdade de clamar o nome dele e ele ouvir, que é quando ele diz, como ele disse para Jeremias: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, sereis achados de vós, diz o Senhor. Ele está dizendo assim: quando você clamar de todo o teu coração, eu serei achado por você. Jesus está dizendo assim: eu serei encontrado por você, eu serei recebido por você, eu serei aceito por você. Aleluia. Quantas pessoas precisam nessa noite receber esse Jesus que você tem, receber essa unção que você carrega, receber essa autoridade que você tem, a autoridade para curar, para expulsar, a autoridade para evangelizar, a autoridade para convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo, a autoridade que Deus te deu para que você carregue o selo do Espírito Santo, e aonde você chegar, seja na fila de um banco, seja na fila de um hospital, seja na fila de uma creche,
seja numa fila de qualquer lugar, aonde você chegar numa fila de um mercado, alguém olhar para você e olhar para você e ver algo diferente, e dizer assim: olha para essa pessoa, ela é diferente, ele é diferente, ela tem um brilho diferente. O que será que ela tem? O que será que ela carrega? O que será que ela faz? Por que ela é assim e eu não sou? Porque Jesus mostra a alegria estampada no teu rosto. Jesus mostra o brilho no teu rosto. Aquilo que você não fazia anos atrás, hoje você faz. Aquilo que você não entendia anos atrás, hoje você entende. Eu sou um escolhido de Deus. Eu sou um vaso. Estava rachado, estava quebrado, estava destruído pelo pecado, destruído pela mentira, destruído pela contenda, mas hoje é um vaso perfeito, é um vaso preparado, é um vaso escolhido, feito pelas mãos de Deus. Aleluia! Você não foi feito pela mão do homem, querido, você foi feito pelas mãos de Deus. Quando Jesus conversa com Nicodemos, e Jesus diz assim: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Ele diz assim: você não vai ser nascido da vontade da carne e do sangue, nem da vontade do homem, sim da vontade de Deus. Você não foi nascido simplesmente da vontade do homem, mas também foi nascido da vontade de Deus. Oh, aleluias! Você tem 2 aniversários. Você tem 2 datas especiais na sua vida: a data que você nasceu do ventre da sua mãe, e a data que você nasceu da água e do Espírito. A data que você nasceu para o Senhor e para fazer a vontade dEle. Aleluia! Porque você hoje, alguém pode dizer assim: olha, ela é uma crente lavada e remida pelo sangue de Jesus. Quando alguém tenta tocar, você fala assim: o sangue de Jesus tem poder, porque o sangue de Jesus está vertendo nas minhas veias. O sangue de Jesus corre nas minhas veias. Aleluia! Não é um sangue humano, não é um sangue qualquer, é o sangue do melhor tipo. É o tipo que dá vida, é o tipo que ressuscita, é o tipo que restaura, é o tipo que reconstrói, é o tipo que liberta. O sangue de Jesus liberta de todo pecado. Aleluia! Porque o texto diz que o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Nessa noite, eu deixo essa palavra no teu coração. Talvez você está aqui nesse salmo de alguém dizer assim: ah, mas a Márcia não. Jesus fala assim: é um vaso escolhido, é um vaso escolhido. Vai lá e fala que eu amo, vai lá e fala que eu levantei, vai lá e fala que eu escolhi, vai lá e fala que eu chamei. Porque alguém pode dizer assim: a Márcia não, a Fátima não, porque a Fátima, Jesus fala que eu escolhi, porque eu escolhi. É um vaso escolhido, é um vaso de honra, é um vaso para ser honrado, para ser glorificado, para ser exaltado através do meu nome. Aleluia! Oh, glória! Quando a mulher de Jó fala para Jó no capítulo 2 de Jó 2:10, ela diz assim: você amaldiçoou seu Deus e morre, que nós recebemos o mal de Deus. Ele diz assim: mulher, você fala como qualquer doido. Nós não recebemos o mal de Deus, e sim o bem. Quando ele chega no capítulo 1, verso 19 a 21, ele diz assim: o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito é o nome do Senhor. Jó rasga as suas roupas, rasga o seu cabelo e se lança em terra. Ele estava se lançando em terra, dizendo assim: eu me humilho na tua presença, Deus, porque eu sei quem o Senhor é. Eu me humilho diante da tua grandeza, porque eu sei quem o Senhor é. Não estou me humilhando diante dos homens, estou me humilhando na tua presença, porque quando nós nos humilhamos na presença de Deus, Deus nos exaltará, como diz Tiago. Tiago diz assim: se você se humilha na presença de Deus, Ele vai te exaltar. Se você é humilhado, você vai ser exaltado, porque o mesmo Deus que permite a sua humilhação é o mesmo Deus que vai te exaltar, é o mesmo Deus que vai restaurar a sua vida. E nessa noite, como Ele fez com Saulo, Ele vai fazer com a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Se coloca de pé, aplaudindo ao Senhor.
para a glória dele, não é para o pastor Delório, mas é para o Senhor Jesus nessa noite. Que você possa receber essa palavra no teu coração e não deixar ninguém te rotular, ninguém te menosprezar, ninguém dizer que você não é nada, que você não é ninguém. Você é alguém importante para Deus. Você é alguém muito importante para Deus. Deus. Amém. Glória a Deus. Tiago 19 diz que até os demônios creem e estremecem, mas não obedecem. Então até o diabo é crente, até o demônio ele é crente. Ele crê que Jesus é o Filho de Deus. Agora você deu a resposta certa. Você é uma serva de Deus, você é uma escolhida. Você tem uma vida diferente. Não importa a luta que você passa, Jesus é contigo. Amém? Estenda suas mãos para cá. Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, o Deus que nós pregamos neste lugar, é o Deus que leva a bênção, é o Deus que cura, é o Deus que faz milagres. Nessa noite nós falamos de um milagre grandioso, que foi o milagre da conversão de Saulo. Assim será com a nossa família, assim será com a nossa casa. Pai, nessa noite eu oro abençoando a cada um que saiu da tua casa. Quero abençoar a vida da Cris, que não veio porque está com o vírus da gripe, Pai, está gripada, não pode vir. Mas que o Senhor abençoe ela, dê saúde para ela nessa semana, para que domingo ela esteja aqui glorificando e exaltando o teu nome. Pai, eu oro por cada um que saiu da sua casa nessa noite, principalmente pela vida da irmã Márcia, que está aqui hoje, Pai, para glorificar o teu nome. Obrigado, Jesus, pela vida de cada um. Cada um se faz presente daquele que também não se faz presente nessa noite. É com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo que seja conosco todos os dias da nossa vida. E o povo de Deus diz amém. Deus abençoe. Vai em paz com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.